vida, na qual as pessoas se propunham a pedir perdão, para obter o perdão de Deus, passando assim pelas águas, saindo uma nova criatura. Para algumas igrejas cristãs, o batismo ainda é assim, passar pelas águas, converter-se. Para nós é diferente, porque o nosso sacramento de mudança de vida, de conversão, é a confissão, na qual reconhecemos nossas faltas e nos propomos a mudar de vida para receber também o perdão do Senhor. Mas então, o que é o nosso batismo? O nosso batismo é aquele que João Batista mesmo disse: eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é maior que eu, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O nosso batismo é um sacramento no qual nos tornamos filhos e filhas de Deus. Deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos. Por isso, o sacramento do batismo é como se fôssemos num cartório recebermos uma herança. A herança é o reino dos céus. Por isso, todo batizado, por herança, já recebeu uma salvação, já toma posse da salvação em Cristo Jesus. Não por nossos méritos, mas pelo amor do Senhor, que na cruz redimiu todos os pecados, fazendo acontecer um tempo novo de graça e salvação. Nós rezamos no creio, chamado apostólico, esse creio que nós rezamos mais comumente em todas as missas, dizendo assim que Jesus morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Que sentido tem para nós dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É o sentido da ressurreição. Porque todos os que haviam morrido antes de Cristo não haviam ressuscitado. Esperavam a libertação e a ressurreição final ofertada pelo Cristo. Os profetas, os patriarcas, reis, rainhas, todo o povo da antiga aliança, todos aqueles que morreram antes de Jesus, dormiam o sono da morte. Por isso, a palavra hebraica cemitério significa dormitório. Todos aqueles que esperavam a ressurreição dormiam, esperando a vitória de Cristo. Por isso Jesus desce à mansão dos mortos, acorda todos que estavam adormecidos no sono da morte e os leva para a ressurreição. Por isso nós cremos na intercessão dos santos. Hoje os nossos mortos não estão dormindo, porque Cristo já ressuscitou. Eles já estão na eternidade. Por isso, nós acreditamos na intercessão dos santos. Quem foi São Paulo da Cruz? Um padre que viveu no século XVIII e que morreu e que já está ressuscitado no Cristo Senhor. Por isso, o batismo é uma porta de salvação para nós. E nesta segunda leitura de hoje, São Pedro está dizendo desse triunfo da misericórdia divina, dizendo da salvação aos que outrora tinham sido rebeldes. Por isso, nós não temos nada a temer nesta vida por causa do amor do Senhor. São Paulo, na sua carta aos Romanos, diz assim: nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundezas, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Nem os nossos pecados nos separam de Cristo. Por isso São Pedro disse: o justo pelos injustos.
contemplando esta misericórdia assim infinita, um teólogo escandalizou um pouco a igreja, Von Balthasar, seu nome, era companheiro de teologia do Papa Bento XVI, que não concordava, parece um pouco, com essa ideia, mas ele chegou a afirmar: se existe o inferno está vazio. Muitas pessoas não aceitaram essa tese por causa da mentalidade de barganha, porque muitos acham que merecem o céu porque fizeram tudo. Ele partia do princípio de que, independente dos méritos, ninguém chegaria se não fosse o amor eterno e a graça de Deus, que primeiro vem ao nosso encontro. Por isso, muitas pessoas começaram a perguntar: mas então vale a pena observar os mandamentos da lei de Deus, se todos, por fim, serão salvos? Vale, porque fazemos por amor. Uma mulher, ela não é fiel ao marido para não ficar falada na rua. Ela é fiel porque ama. O marido não é fiel à esposa porque para que os outros não falem mal dele na rua, mas é porque ama. Assim também, nós somos fiéis a Deus por amor. O amor tem de ser a medida, o amor tem de ser o caminho, o amor tem de ser a meta aonde queremos chegar. Por isso, quando encerramos o ano litúrgico da igreja, nós dizemos e lembramos na liturgia, discípulo dizendo que no final, o Filho vai entregar ao Pai, ao Senhor, o livro da vida. Aí será o final. Deixando aquela inspiração que foi o lema do pontificado de São Pio X, que disse: restaurar todas as coisas em Cristo. Sabe o que significa restaurar todas as coisas em Cristo? Acontecer a redenção de forma plena na hora da nossa morte. Sabe aquela palavra que faltou falar para quem morreu? Aquele perdão que faltou dar antes de morrer? Tudo isso será feito exatamente na ressurreição. Todas as coisas serão restauradas em Cristo. Por isso não precisa ter dor de pensar: queria ter tanto dito algo ao meu pai, à minha mãe, alguém que já partiu, eu não tive coragem. Porque é na ressurreição que aquela palavra não dita será dita, que aquele amor não ofertado será ofertado, que aquele perdão que não foi doado será doado, porque todas as coisas serão restauradas em Cristo Jesus. O primeiro domingo do tempo da Quaresma traz esta dinâmica das tentações. É bonito o Evangelho de São Marcos, diferente dos outros dois sinóticos, São Lucas e São Mateus, porque São Mateus e São Lucas descrevem que Jesus jejuou e rezou 40 dias, e no final o demônio apareceu no deserto para tentar Jesus. São Marcos fala diferente, que parece que desde o começo desses 40 dias o demônio estava presente no deserto. Os animais selvagens e os anjos serviam Jesus. Quer dizer, é algo novo. São Marcos contempla assim o Cristo, que é um novo Adão. Não aquele que do paraíso se sucumbiu à tentação da serpente, mas aquele que tentava, foi fiel. Nós rezamos na oração do Pai Nosso 7 pedidos. O sexto pedido é o seguinte: não nos deixeis cair em tentação. Jesus podia ter nos ensinado, talvez Deus podia nos ter dado a graça de rezar assim: não nos deixeis ser tentados. Mas não, Jesus nos ensinou a rezar: não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque a tentação
só acontece onde há liberdade. É porque nós somos livres que nós somos tentados. Uma pessoa que não é livre não tem tentação. Por isso faz parte da beleza da nossa liberdade sermos também tentados. E aí é que está a nossa vontade de sermos fiéis. A fidelidade brota primeiro do meu desejo. Eu quero ser fiel, eu vou ser fiel. Ninguém é infiel por condições alheias assim. Aliás, dá até raiva quando alguém fala assim: eu não consigo ser fiel. Você não quer ser fiel. Ah, padre, eu não consigo ser fiel. Calor de colatina, não sei o que acontece comigo. Bobagem. Basta alguém querer ser fiel a ser fiel. É por isso que nós devemos pedir sempre: não nos deixeis cair em tentação. Nós estamos abrindo com esta missa a campanha da fraternidade. A palavra frater, em latim, significa irmão. Por isso, campanha da fraternidade é uma campanha entre os irmãos, entre todos os cristãos, inclusive para além do catolicismo, porque a campanha da fraternidade é sempre ecumênica. Nós temos o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que celebram conosco, católicos, a campanha da fraternidade, que iniciou no Brasil no ano de 1964, logo no finalzinho do Concílio Vaticano II, com o tema Igreja e Renovação. Naquela época o lema era: lembre-se, você também é igreja. Esse ano o tema proposto, nós vimos a entrada do quadro, exatamente sobre igreja e sociedade, com o lema: eu vim para servir. Inspirado no próprio evangelista desse ano B, no ciclo litúrgico da igreja, de São Marcos, que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Por isso, a igreja se compromete num serviço à sociedade. E igreja não só instituição, mas todos nós. A assistência aos mais necessitados, nas pastorais sociais. Por isso, gente, uma igreja, para a gente medir se ela está próxima de Jesus Cristo, a primeira pergunta é: o que ela tem feito pelos pobres, pelos sofredores? Porque só é, de fato, de Jesus Cristo uma igreja que está próxima e ajudando aqueles que sofrem. Olha só a beleza das nossas pastorais sociais: pastoral da saúde, pastoral da sobriedade, pastoral da misericórdia, os grupos de terceira idade, os vicentinos, pastoral da criança, ministério eucarístico que vai assistir os doentes que estão em casa, fé e política, pastoral carcerária, pastoral universitária, pastoral da mulher prostituída. Todos esses são trabalhos sociais e tantos outros, como até a nossa casa mortuária, a capela mortuária, é uma obra social também e de evangelização da nossa igreja, da nossa paróquia. Uma vez perguntaram assim: qual é o papel da igreja? Qual é a missão da igreja neste novo século? A missão da igreja no novo século é a mesma de todos os séculos e será também no futuro. A missão da igreja é levar a esperança aos povos, é levar a esperança aos que estão sofrendo, e nós só podemos levar a esperança à medida em que nos colocamos como servos. Como Jesus mesmo ensinou os discípulos: não a mim, mas somos apenas servos inúteis. Fizemos aquilo que devíamos ter feito. Já pensaram se nas nossas comunidades, nas nossas igrejas domésticas,
nas nossas famílias, todo mundo fosse o primeiro a servir, o mundo seria outro, a família seria outra, sendo que muitas vezes nós falamos muito em servir, nós queremos ser servidos. Por isso, vamos nos propor nesta campanha da fraternidade, nesta quaresma, a fazer da nossa casa um lugar de serviço. Sejamos, não nós, seja eu o primeiro a servir. Porque se todo mundo pensar assim e colocar isso em prática, eu quero ser o primeiro servidor, nós salvamos a família, nós salvamos a igreja, nós salvamos a sociedade. Papa Francisco disse num dos seus pronunciamentos no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude: eu não quero uma igreja preocupada em ser o centro, quero uma igreja em saída. A igreja em saída é a igreja que vai atrás daquele que precisa de uma palavra de esperança, de um ânimo, de algo concreto. Por isso, lembro, em Belo Horizonte, na época em que Dom Serafim era o arcebispo, ele, com a comissão de pastoral da diocese, desenvolveu um projeto chamado Construir a Esperança. Já pensou que bonito? Pensarmos em construir a esperança, ao passo de que tantas pessoas no mundo querem destruir nossa esperança. Nós, pelo contrário, somos construtores da esperança. Por isso vamos, nesta Eucaristia, pedir ao Senhor que faça o nosso coração entender esta visão e esta atenção que nós somos servos. Devemos fazer aquilo que precisa ser feito, não para méritos, mas pela vontade de sermos do Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus